Então, continuando, né? Aqui você pode até fechar essa janela do Champ, porque uma vez inicializado o servidor local, ele fica aqui na área de notificação, na parte da direita onde está o relógio, ok? Então ele fica em um dos ícones. Para você abrir novamente é só dar um duplo clique sobre ele. Beleza, vou deixar ele rodando ali, ok? E vou então voltar minhas atenções para o PHPMyAdmin, que é o ambiente aonde roda a minha linguagem SQL voltada para a web, dentro do MySQL. Quando nós estivermos na parte do SQL Server, nós teremos também o ambiente dele, que é justamente um programa, né, que fica instalado, o SQL Server fica instalado na máquina e você consegue fazer o acesso ali à sua hospedagem, desde que ela esteja local ou também, né, caso ela esteja hospedada. Isso eu vou mostrar também passo a passo. Ok, tendo feito isso, esse ambiente, lembrando, é um ambiente local simulado. Quando você tem um acesso a uma hospedagem, que pode ser da Wall, Hostinger, Umber, HostGator, entre vários centenas de outros sites que distribuem esse serviço de banco de dados de hospedagem aí na web, você tem um ambiente muito parecido com esse. É praticamente idêntico. No final aqui dessas aulas, né, com MySQL, eu vou mostrar como hospedar o banco e vou falar de algumas configurações e recursos que são específicas para MySQL, né, que vocês têm que fazer quando vocês subirem o seu banco de dados ou o seu projeto aí em rede. A primeira coisa é o seguinte: como eu acessei, aqui à esquerda ele me mostra os bancos de dados que eu tenho já instalado aqui no meu computador. Esse teste, esse PHPAdmin, Performance, MySQL, Information, eles são padrões, ele vem já instalado com o Champ. Alguns outros, como vocês estão vendo aqui, Sistema e Igreja, são de projetos que eu fiz em cursos anteriores. Então eu estava utilizando ele e tenho aqui estas informações, tá? Aqui nós vamos ter também os tipos de definições para o nosso banco de dados. Vamos clicar em base de dados e vamos criar um novo banco de dados. Eu vou chamar esse banco de dados de aula. Lembrem-se do seguinte: o SQL é uma linguagem que serve para você fazer associações, né, para que você possa utilizar os recursos, na verdade, dentro de um banco de dados. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar esse banco de dados. Vou chamar ele de aula. Isso aqui é a codificação na qual eu vou estar utilizando para ele, ok? Nós vamos utilizar aqui o UTF-8_General-CI. Isso é bem importante, por quê? Porque esse tipo de codificação, ele aceita caracteres especiais que nós utilizamos, por exemplo, na nossa linguagem, como cedilha, acentos, entre outros. Dependendo do tipo de codificação que você utilizar para o seu banco de dados, né, você fica limitado a esse tipo de recurso. Então, você vai salvar uma palavra, por exemplo, vamos colocar aqui, sabão, né, que tem ali o til. Ele não vai salvar ele com o til, ele vai dar um problema nessas letras que tenham. Então, sempre que vocês precisarem aí de criar um banco de dados, utilizem essa codificação toda vez que você precisar de cedilha e acentos e esses tipos de caracteres da nossa linguagem. Ok, né? Não coloquem também nenhum caractere especial no nome do banco de dados, nem espaço, nem nenhum outro recurso. Deixem ele da forma mais simples possível. Se você quiser colocar nome duplo, igual tem aqui já em alguns exemplos, coloca o underline para poder separar, ok? Não é um padrão, mas é a melhor forma de estruturar. Quando eu clicar em criar, ele já gera então a minha primeira estrutura aqui em SQL, o meu primeiro comando, que é justamente para poder criar um banco de dados. Depois eu vou falar mais sobre a linguagem. Por enquanto eu estou apresentando primeiro o ambiente, porque senão não tem como vocês executarem, né, as informações. Então não se preocupem que nós entraremos na parte aqui de linguagem. Aqui dentro do seu ambiente, né, do MySQL, você vai ter a estrutura onde ele mostra as tabelas do banco de dados. Por enquanto nós não temos, vamos chegar ali já já. SQL, que é para que eu possa executar via linhas de comando, né, alguns recursos no meu banco de dados. Então vamos supor que eu não estivesse trabalhando em um ambiente de banco de dados, porque aqui nós temos como se fosse um programa. Vamos entender esse PHPMyAdmin como se fosse um programa que me dá de forma visual todos os recursos que eu preciso para gerenciar o meu banco de dados. Mas nem sempre eu tenho isso aqui em mãos. Quando, por exemplo, eu estou criando um site e eu preciso fazer a verificação se aquele usuário pode ou não acessar o meu sistema ou uma página específica do meu site. Então, essa verificação é uma consulta SQL que deve ser aplicado diretamente na página. Então, neste caso aqui, eu posso utilizar
o meu ambiente de banco de dados, criar e fazer alguns recursos aqui dentro para, vamos se dizer, moldar ele, né, para que você possa utilizar dentro do seu sistema. Mas ele vai ter que ser manipulado o tempo todo de forma externa. E aí nós vamos precisar de utilizar a linguagem para isso. Né? Na próxima aula eu vou então continuar apresentando alguns outros recursos para nós podermos começar então a estrutura aqui do nosso banco de dados.